Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha que gostaria de chamar o seu filho de Aloísio, de tanto que foi traumatizado pelo Aloísio de Azevedo. Aloísio! Olha só, na verdade eu queria mesmo chamar meu filho com outro nome que começa com a letra A, mas não Aloísio, e André. sim Anakin, olha só. E acabou ficando André. É sério, eu falei, gente, eu quero que meu filho chame Anakin Skywalker e tal. E aí minha mãe tem uma história tão linda, né? Minha mãe falou, o que é isso, meu filho? Que nome é esse? Daí eu já desanimei. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que assim como eu, a única coisa que sabe do Gregório de Matos é que o apelido dele era o Boca de Inferno. Olha só. Olha, pra minha vergonha, eu tô descobrindo isso agora. Nem o apelido você não sabe. Ah, não, gente, Carol do céu. Carol é novinha. Bom, eu sou a Carol e eu tô aqui com a Safira e eu tenho certeza que se eu tivesse uma professora como ela, eu teria curtido ler na fase do ensino médio. Olha aí. E eu sou a Safira, eu tô aqui com ele, que poderia abrir uma nova academia brasileira de podcasts e letras, de tão bom que tem sido conhecer literatura com Paulinho de Gaspari. Gente, temos uma poetisa entre nós aqui. E, gente, estamos aqui em literário que não é sobre um livro específico. O primeiro literário que não é sobre um livro específico. Porque a Adriana veio recomendar pra gente um livro de 600 páginas em espanhol. É Adriana, né, Brasil? É isso. A gente falou, não, vamos ler. Eu já contei essa história. A pessoa tinha lido 3 parágrafos. Não, indicou. eu tinha lido 10% do livro e gostei muito. Só que é diferente você ler só por ler e você ler com compromisso de terminar, né? E quando você pega um livro com compromisso de terminar, fica mais difícil. Nós decidimos ler La Sombra del Viento, do Carlos Ruiz Zafón, e a gente decidiu ler em espanhol, só que a gente só tinha a versão Kindle, né? E comecei a ler, falei, vou comprar a versão física, um livro espanhol, na Espanha vai ter a versão física, fomos lá, compramos e o livro tem 600 páginas. Gente, é muito grosso, é mais grosso do que o Ordem da Fênix, por exemplo. E assim, pensa na literatura brasileira clássica. É o Machado de Assis da Espanha, meu amor, fala assim logo de uma vez. Então assim... Não dá pra gostar, gente? Não, dá pra gostar, e dá pra gostar muito, mas nós temos que ler clicando, pelo contexto dá pra entender muitas palavras, mas tem muitas palavras que não são do vocabulário comum, assim, vocabulário da rua, né, do espanhol, então assim... Mas em português também, a edição brasileira que a gente tá lendo faz muitas referências a personagens espanhóis que a gente não conhece, então eu mesma tô com o Google ali do meu lado pra me auxiliar. Nossa. E muitas palavras que daria pra levar lá pro dicionário do Ictus Podcast, porque, gente... Então, mesmo que espanhol ficou também assim tem a versão brasileira? Uau! Então nós decidimos ler esse livro no período de 2 meses, esperando que a gente consiga. O Tan já terminou, a Carol tá quase terminando e eu tô nos meus 30% ainda, vou ter que dar uma corrida, corrida nesse final. Eu tô no capítulo 6. Já faz um tempo que eu tô no capítulo 6, inclusive. Mas tá muito divertida a leitura, só que a gente já não foi premeditado, né? Nós já decidimos fazer esse episódio especial aqui, porque é um tema que nós já gostaríamos de falar há muito tempo. Agora sobrou esse eco aqui no meio da programação e nós chamamos a Safira aqui pra falar sobre literatura brasileira e especialmente o primeiro contato que os adolescentes têm com a literatura e como isso tem causado muitos traumas e, por outro lado, como isso tem enriquecido a vida de muita gente que descobre isso na idade certa depois. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando gravou sobre Machado de Assis, ou sobre o livro do Machado de Assis aqui, foi o Memórias Póstumas, né? Com a Safira. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais do texto. O Tano está com a gente, que está de férias, mas nós vamos falar sobre literatura brasileira e o primeiro contato que a gente tem com esse tipo de obra. Trouxemos a Safira aqui com a gente para ajudar a gente a entender qual é a situação hoje, né? Porque nós prestamos nossos vestibulares nos anos 90, eu e a Adri pelo menos. Na verdade, assim, para resumir, eu trouxe a Safira aqui para ela curar meus traumas. Porque é o seguinte... Terapia. É terapia aqui, gente. Porque, olha, o único livro que eu lembro de toda a lista de vestibular que eu li com amor e que eu gostei e que eu curti... Ah, não, na verdade teve 2. 2 livros, assim, que eu curti muito, que tava na lista
lista pro vestibular. Falei, não, esses dois eu gostei. Que é Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. Foram os únicos dois que eu li com gosto, com paixão. Agora, gente, o restante, nosso Deus, eu não consigo nem passar perto. E esses dias eu tava pensando, ainda bem que meus filhos não vão estudar lá pra ter que ler esses livros. Aqueles estão lendo Don Quixote, né? Mas aí eu perguntei, por exemplo, pra uma adolescente da igreja que tem 14 anos, eu falei pra ela do livro do Zafon, que a gente tá lendo, e ela falou, eu vou ter que ler esse livro um dia, porque isso é obrigatório pras provas dos exames finais. E ninguém gosta. E ela falou isso com pesar, né? E aí eu fiquei... O meu vestibular eu prestei em 96, no final de 1996. E a FUVEST, né, que era o vestibular mais concorrido e tal, divulgava a lista de livros que os alunos tinham que ler para o vestibular. E esperava-se que já no ensino médio, esse tipo de leitura fosse introduzida, né? Então, assim, desde o primeiro colegial eu lembro de ler Senhora, de José de Alencar. E foram livros que não foram nem um pouco prazerosos de ler, porque não era o momento A Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. A Moreninha. A Moreninha foi onde você A Moreninha gostou, é legal porque, gente, a Moreninha daria pra fazer uma novela da hora. Tem a ilha, né? não tem a ilha da Moreninha lá no Rio de Janeiro? Dos 80. Daí eu não assisti. Eu lembro que eu lembro que essa daí eu fiquei, mas não esse tem médico ilha, safado. É a Ilha da Moreninha? A Ilha da Moreninha lá no Rio? Ilha de Paquetá. Ilha de Paquetá no Rio. Ilha de Paquetá, que tem a estátua dela lá e tal, né? Enfim, legal. Existe um folclore por trás, uma tradição, algo muito interessante. Quando a gente descobre isso depois de adulto, e foi o que aconteceu comigo, depois de adulto eu falei, eu vou tentar ler de novo esse tipo de livro pra ver se era a fase que eu li que estava errada, ou simplesmente por ser uma leitura obrigatória e você não tem tanto prazer de ler, diferente de você chegar numa biblioteca ou numa livraria e escolher um livro pra ler. E acabou que eu gostei demais, tanto que a gente gravou sobre a Memórias Póstumas, eu já engatei em Dom Casmurro, então no tempo de ler um livro eu consegui ler 2, foi no começo da pandemia, aquele negócio de sobrar tempo dentro de casa e tal, consegui ler 2 livros em um mês. Então a experiência foi totalmente outra, né? Sim, eu acho que tem muito a ver com a maturidade nossa, eu acho que a Safira vai falar bastante aí, daqui a pouco a gente vai abrir o microfone da Safira. Porque eu quero, eu tô no meu divã agora, eu tô abrindo meu coração pra Safira me curar aqui nesse programa. Pra mim, assim, eu acho que teve muita falta de maturidade, sabe? Por exemplo, quando eu li Vidas Secas, eu só lembro da baleia ter morrido e eles comeram a baleia, desculpa o spoiler. Vidas Secas foi um livro que eu gostei de ler. Foi um livro que eu gostei de ler. E, não mas lembro eu lembro que teve uma trama eu lembro bastante coisa. Eu lembro que teve toda uma trama que envolvia guerra, que envolvia injustiça social, que envolvia fome. Os meus professores, eles faziam uma lista e aí depois cobravam um resumo e aí faziam uma pergunta de múltipla escolha e era isso, sabe? Não tinha aquela, sabe assim, de, por exemplo, quando eu vou explicar pras pessoas sobre Star Wars, a gente tava com uma visita aqui em casa e a pessoa nunca tinha assistido nenhum filme de Star Wars. Aí a gente falou, então, e tem os personagens? Tem o personagem A, o personagem B, a gente não vai contar muito e tal. E aí a gente introduziu uma sinopse de Star Wars, a pessoa assistiu o filme inteiro do Rogue One, que não é nem da trilogias, né? Das trilogias. Da trilogia de trilogias, né? Não, ele é canônico, mas ele não é das trilogias. E aí a pessoa falou, nossa, chegando em casa, eu vou assistir todos os Star Wars. Mas por quê? A gente contou dessa forma empolgante. Agora o professor joga em cima da mesa, vamos ver o que tem de lista aqui, ó. Tem essa lista, tem esse, tem que ter que ler Vidas Secas, tem que ler Iracema. Não, e assim, eu acho que tem um agravante. No meu caso, assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca tive aula de literatura na escola. Eu tô sendo, assim, bem sincera, porque eu tinha excelentes professores. Olha, a parte gramática, interpretação de texto, isso aí tive legal. Mas eu, Carol, só fui conhecer o que era literatura e a importância dela quando eu fui fazer um cursinho pré-vestibular na PUC. Nossa. Gente, mas assim, não é matéria obrigatória, literatura, não? Não faz parte? Eu lembro que no colegial eu tinha a matéria literatura. Além do português, da língua portuguesa, né? Tinha a matéria literatura. Aí, assim, era aquela coisa pesada, assim, de estudar os períodos literários, aquela coisa meio desconectada. Então, eu gostei disso quando eu fui fazer faculdade de comunicação, já casado, e a gente entrou na história da arte. E a história da arte anda paralela à história literária. Aí você fala, caramba, isso então que é o realismo, isso que é o romantismo, e como fica legal isso, a coisa... Agora, quando fica só assim, quais são as características do renascimento, do renascentismo? Uma lista de coisas que você tem que decorar pra acertar na prova. A coisa não é prazerosa, você não consegue se conectar com aquilo. Essa questão de
ter as escolas literárias, isso eu aprendi na escola. O que me faltou foi uma aula onde a gente chegava e estudava um livro, por exemplo. E assim, eu tenho uma opinião aí que eu vou jogar mais pra frente e tal, mas Suspense. é porque eu sempre gostei de ler, então o problema pra mim não era ler. Eu também, o problema não era ler. Não, o choque foi... Paralelo que eu tava lendo Vidas Secas, eu tava lendo Coleção Vagalume, por exemplo. Aí Coleção Vagalume eu amava, ai meu Deus, que... agora eu tenho que voltar pra Vidas Secas. O choque foi essa transição, né, das aventuras infanto-juvenis pra um livro denso que fala sobre infidelidade conjugal, fala sobre questões muito mais pesadas, como a fome, como a violência e tal, que é uma coisa que a gente não tá acostumado. Cagado, Brian. A gente sabe. Eu acho que todos os ouvintes devem saber disso também, porque passaram por essa fase da vida. É que eu vi o filme, gente, eu lembrei, fiquei com vergonha. Então, e eu assisti os filmes na escola. Os filmes eu assisti. Nossa, olha, e aí sim, menor de idade assistindo Macunaíma, assisti Vidas Secas, né? Assim, nada a ver, mas a aula de inglês que eu tinha na minha escola era a professora colocando um clipe do 50 Cent, eu sei lá mais quem. Nossa, e como você é assim, jovem, agora... Carol. E eu ainda sou mais velha que a Safira, hein? Então, assim, infelizmente, eu fui conhecer a literatura brasileira, juntamente com a portuguesa, na faculdade. Aí eu tomei um choque, gente, porque os professores da faculdade, eles não esperam que você... Ai, sério, que você não teve isso no ensino médio? Que pena, né? Ai, vem aqui, que o tio te ajuda. Pega na minha mão aqui, né? Que eu vou ler pra você, né? Exatamente. Eu lembro de um episódio muito marcante dessa minha trajetória literária, que a gente foi pra São Paulo, acho que foi, né? Morava no interior de São Paulo, fazer essas excursões, assim, culturais, isso era bem legal, escola pública. E a gente foi assistir o teatro, a dramatização do Morte e Vida Severina. De João Cabral de Melo Neto. Aí, gente, eu sei. E é uma... Depois que eu fui descobrir, na verdade agora eu fui descobrir, faz uns 2 meses que eu lembrei da música e fui pesquisar, é uma obra do Chico Buarque. Ele fez um álbum sobre Morte e Vida Severina, então era um musical com as músicas do Chico Buarque. Eu achei essas músicas. Olha que genial. É engraçado que eu tinha música na minha cabeça desde que eu vi aquele musical, aquela peça de teatro, nunca mais ouvi. Até cantei pra Adri, tem uma música aqui assim, vou ver se eu acho. Aí eu fui pesquisar, era do Chico Buarque. E isso foi muito legal. Eu falei, caramba, que história legal, quero ler esse livro. Aí, assim, uma coisa puxou a outra, eu fui lendo o livro conectando com a história do teatro. Então, esse tipo de coisa foi importante, né, pra incentivar. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Queria primeiro dizer para os meus alunos aqui, nesse momento eu espero que vocês estejam agradecendo a Deus, porque vocês não passam por TED na minha aula. Isso aí. Porque eu tenho esse problema com aulas tediosas. Eu falo para eles assim, eu fui aluna, inclusive da faculdade, e a gente tem aqueles professores que nos dão desespero de assistir a aula, porque não passa a hora, você não entende nada, e eu sempre quis ir na contramão. O meu maior medo é ser uma professora que não comunica direito com os alunos. É um bom medo. Eu tenho pavor, assim. Por isso que na época do online, pra mim, foi desesperador, porque eu não conseguia ver expressão. Então, às vezes, quando eu olho pros meus alunos e percebo que eles estão com uma expressão, assim, meio perdida, eu tento recalcular a rota, tento mudar o formato que eu tô explicando, pra que eles não tenham traumas gerados pelas minhas disciplinas. E eu não tive esse problema como aluna. Eu tive um professor no ensino médio, Fábio Castanjan, do Colégio Mackenzie, que ele era impressionante como ele era bom professor de literatura, como ele trazia a forma dos livros, dos escritores pra gente, que a gente ficava apaixonada. A gente podia não conseguir analisar no nível do Fábio, mas a gente se apaixonava pelo texto, a gente se apaixonava pelo livro por causa dele. Então, eu não passei por esse trauma, eu sempre gostei muito desde ensino médio por causa dele. Então, vocês vão contando essas histórias, eu fico com uma dor no coração, assim, de gente, toda uma geração que odeia Machado de Assis à toa. É muito isso. E conversando com alguns amigos meus, né? Porque essa conversa, né? Rolou um tweet polêmico, né? É isso. Eu sigo o Felipe Neto, tá? No Twitter.
Foi bem forte, né? O que ele falou deu bastante repercussão, né? É claro que se a gente falasse a mesma coisa, não seria o mesmo barulho, Sim. mas... Ele falou alguma coisa sobre que tem uma geração que foi totalmente desestimulada a ter gosto por leitura, porque foi introduzido muito cedo livros como Machado de Assis e a Luiz de Azevedo, e aí por não ter maturidade, não aprenderam a ler, não aprenderam a degustar, a apreciar, então hoje não leem nada. É uma geração que não gosta de ler. É uma coisa que a gente já falou por aqui também e tá até confirmando um pouquinho. Não é Felipe Neto, nós não somos né, Felipe amor? Neto pra sermos cancelados, né? Mas não sei se eu concordo ao pé da letra com o que ele escreveu, mas enfim, ele levantou essa polêmica. Ele falou que é um desserviço, né? O ensino de romantismo e realismo na escola é um desserviço. Ah, tá. É isso aí que, né, que é o estilo do Felipe Neto. Esse termo desserviço, eu não vou concordar com o Felipe Neto, eu concordo com a essência do que ele quis dizer. De quando a gente fala que eles são muito novos, e aí eu queria pensar no seguinte, aluno tem muito de perguntar assim na escola, pra que eu vou usar isso, né? Então, a literatura, ela passa por esse questionamento. Quando a gente pensa no seguinte, que ela é um reflexo de uma cultura, então quando o Paulinho fala que a arte caminha com a literatura, a história caminha com a literatura. Sim. Hoje eu comecei com o primeiro ano do ensino médio a falar de arcadismo. Eu preciso trabalhar com eles a Inconfidência Mineira. Os poetas árcades, eles participavam da Inconfidência Mineira, que era uma tentativa de libertar o Brasil de Portugal. É interessante isso, que assim, eles não decidem, a partir de hoje, vamos começar o arcadismo. As regras do arcadismo são as seguintes, né? É uma evolução, Então, quando você entende a história, você entende os movimentos artísticos, a arte literária faz sentido pra você. Sim. Com o primeiro ano, eu introduzi trovadorismo. A gente vai entrar agora nas escolas literárias. Eles precisam entender a Idade Média Alta e Idade Média Baixa. Então, quando a gente começa a conversar, e aí a gente fala, por exemplo, que a maior fanfic da Igreja Católica foi as Cruzadas, né? De você falar, vamos falar em nome de Deus. Na verdade, os caras queriam ter mais terra, mais poder. Sim. Então, cria toda uma fanfic, mas os caras que criaram a fanfic ficaram sentadinhos lá na terra deles e mandaram a galera, vai lá vocês, explode tudo e a gente fica aqui. E aí, como que funciona nas minhas aulas? Existem muitos filmes, desenhos, músicas, teatros que trabalham a Idade Média. Então, hoje eles assistiram um trecho de Bela Adormecida para entender a Alta Idade Média. Ai, meu Deus, Safira, você é maravilhosa, Bela Adormecida. Eu achei que você fosse falar, sei lá, as Ben-Hur, Cruzadas, Ben-Hur. Não, a Bela Adormecida, desenho clássico da Disney. Muito e eles bom, viram muito bom. cavaleiro, eles viram reis, eles viram impérios, viram vassalagem. Então, o que eu entendo que a literatura, ela é uma forma de nos fazer sonhar, de nos fazer criar, de nos fazer sair de um contexto atual e nos transportar. Ela é reflexo de uma cultura, ela é reflexo de um período da história. Ela é um reflexo de uma civilização. Então, quando a gente fala de literatura brasileira, ela é um reflexo de vários Brasis que nós vivemos. E hoje, nós somos o Brasil que nós somos, temos as formas de pensar que nós temos, as lutas que nós temos, porque pessoas como Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, Raquel de Queiroz, entraram na história da literatura com uma forma engajada para trabalhar isso. Então, os Brasis que são relatados nas literaturas nos transformam em quem nós somos hoje, a gente sabendo sobre eles ou não. Então, quando a gente parte do pressuposto que literatura ela não é só para você passar no vestibular, que ela não é só para você passar na FUVEST, que não é só para você responder as características do livro do Machado de Assis, aí você amplia a sua mente e aí a partir disso te gera um interesse. Pelo menos é assim que funciona com os meus alunos. Quando a Dri me fez o convite, eu comecei a sondar alguns alunos, né? Eu comecei a perguntar para eles, porque eu percebo que existe um interesse ali de alguns alunos e alguns desinteresses. Só que o que eu já percebi conversando com os próprios alunos, que os desinteressados nas minhas aulas, eles não são interessados em nenhuma. Não é literatura, é que eles não gostam de escola, eles nada gera interesse neles. Então, eu posso, até brinco com eles, eu posso descer do telhado com aquele vestido de carne da Lady Gaga, com um monte de show pirotécnico na sala de aula, eles ainda não vão ter interesse. Mas quem tem um mínimo de interesse escolar e tem um contato comigo, geralmente eles consomem melhor a literatura, eles conseguem gostar. Eu perguntei para alguns ex-alunos que tiveram, por exemplo, o primeiro no ano do ensino médio com um outro professor e depois estiveram comigo,
E eles falaram, quando você entrou, a gente começou a entender diferente a literatura, porque ela não é isolada. Então, a gente pensa assim, literatura é um conjunto social. Eu falo pra eles, o que hoje nós estamos vivendo vai virar literatura. Crise política, crise sanitária, crise econômica, vai virar literatura, vai virar arte, vai virar cinema, vai virar história. Então, isso aconteceu, né? A gente tem, por exemplo, ali no período final ali de Machado de Assis, começo ali do pré-modernismo, a gente vai ter aquelas escolas literárias que são simbolismo e parnasianismo, que elas são só arte pela arte mesmo, mas quando a gente entra ali no final do realismo, que vai caminhando pro pré-modernismo, a gente tem muitas nuances da abolição da escravatura, a gente tem a mulher, quando ela começa a ter voz. Raquel de Queiroz, ela é brilhante, ela é pouquíssimo conhecida, mas ela é brilhante na luta do feminismo. Ela tem uma fala que ela fala, um dia eu vou ver mulher, podendo escolher o curso na faculdade que ela quiser, podendo mandar em si própria, decidindo destinos do Brasil, tais como os homens. E hoje a gente tá vivendo isso. E ela escreve isso na literatura dela. Então a gente percebe devia ser um absurdo, né? Uma afirmação como essa naquela época. Isso explica muito a época em que ela vivia, né? É um registro histórico. Eu falo isso pros meus alunos. A gente começa a perceber como a gente evolui como sociedade quando a gente conhece a sociedade da década de 30 do século 20, por exemplo. Então, a gente percebe muita coisa, muitas nuances, muitas lutas, que hoje a gente é o Brasil que a gente é por causa da literatura, por causa da arte, por causa das lutas em formatos artísticos que existiam naquela época. Só que o problema, e aí não é possível gostar de realismo e romantismo aos 14 anos se você impõe realismo e romantismo na escola como matemática. Porque geralmente quando eu entro na sala de aula e o professor de matemática saiu e tá aquela lousa lotada de álgebra, eu fico, pelo amor de Deus, onde começa, onde termina? Porque que o X teve número aqui embaixo, que lugar que ele vira número. Então, e assim, os meus alunos, eles estudam muito matemática, mas a gente sabe, vamos ser bem sinceros aqui, quando a gente sai da escola, aquela matemática que é usada em sala de aula nunca mais é usada. A gente usa matemática todos os dias, mas não aquela de sala de aula. E quando a gente traz a literatura para esse mesmo lugar, de ser uma coisa que você vai usar aqui, na faculdade, você vai riscar um xizinho, e esse xizinho certo, você passa no vestibular, esse xizinho errado, você vai ter que tentar de novo, isso acaba com a literatura, ela se transforma na matemática de exatas, que não vai servir pra absolutamente nada, a não ser tirar teu sono na hora de Safira, o Tan não tá aqui, o Tan é matemático, não está aqui pra defender a matemática, tá? Não fala mal da matemática, porque eu sei que, assim, existe, é claro que você tá brincando com isso, mas existe todo um motivo pra estudar a matemática daquele jeito, vai ajudar o raciocínio, o desenvolvimento, só que a gente, o pensamento. até mesmo essa questão do formato que se ensina matemática em sala de aula tem se tornado isolado, porque a gente, pra que serve a matemática da sala de aula? Pra que serve a física da sala de aula? Pra passar no vestibular. E aí, como dizia um grande amigo nosso, Renato Ribeiro, se eu morrer um dia antes do vestibular, eu desperdicei toda a minha adolescência. Então, quando eu entro em sala de aula e eu quero que os meus alunos se conectem de alguma forma com Machado de Assis, que é pra mim, um dos escritores brilhantes. Machado de Assis é 1000 anos melhor que Camões, porque ele se conecta com a realidade que ele vivia, né? Então, é isso. Como os caras se conectavam com a realidade, eu quero que os meus alunos se conectem com a realidade. Talvez isso as escolas não pontuem, é que a literatura, ela não é morta. Então, a mesma forma que Machado de Assis, no século XX, se conecta com a realidade que ele vive ali, que era um problema gigantesco de uma burguesia completamente alienada, a gente vive isso em 2022. E nós temos aí Emicida pra falar sobre isso, Criolo, Rashid, tem uma galera que tá mostrando isso. Ó, a gente tem uma sociedade alienada e o problema tá rolando solto aqui. Então, quando a gente mostra que a literatura, ela não é morta, que um dia Machado de Assis se conectou com a sociedade, hoje o Emicida também se conecta, e os dois se conectam de alguma forma, isso transforma pra galera. Então, geralmente eu ponho pros meus alunos, eu vou falar de naturalismo, que é uma das escolas que eu acho mais brilhantes também a nível social, do tanto que os caras escancaram um problema social. A Luiz de Azevedo, por exemplo, ele põe um cortiço. Eu já pensei direto. Naturalismo é cortiço, é pombinha. Ele dá um tapa na cara de todo brasileiro com esse livro. E quem faz isso de uma forma muito bonita e fez aí o último álbum, foi um tapa na cara de uma forma muito brilhante. Foi o Gabriel Pensador, não? Gabriel Pensador também. Mas assim, o Emicida chama Majur, chama Pablo, bota Belchior na música dele. É o Amarelo? Isso, Amarelo, incrível. Então, eu trabalho Racionais MC junto com o naturalismo, a galera fala, cara, faz sentido a obra de arte literária com a música.
Então, pra gente fazer essa galera gostar de literatura, ela precisa sair desse campo que ela só serve pra passar no vestibular e que ela faz parte da nossa história. Então, hoje a gente se comunica do jeito que a gente se comunica, consome o tipo de arte que a gente consome, porque ela foi construída com a arte, com a literatura, e ela vai se consolidando e vai acompanhando a sociedade, né? Muito bem. Recadinhos, esposinha? Vamos pros recadinhos? Tem mais alguma coisa? Não, gente, eu quero cancelar o Zafon, e trazer o Curtiço pro próximo literário, olha aí. Tá bom. Eu não vou menosprezar aqui literatura de nenhuma forma, tá bom? Eu amo ler. Eu amo ler Machado de Assis, José de Alencar, Seria muito engraçado você falar que odeia livros, né, Carol? Né? O Clube Ictus aí. A moça do Clube Ictus. Eu tô aqui só pelo dinheiro. E eu amo também outros tipos de literatura. Camilo Castelo Branco, pra mim, é fantástico. Ai, Amor de Perdição é uma das minhas histórias favoritas. Ele é um autor português, né? Não tem nada a ver com a literatura brasileira. Mas eu sinto muita... Não é raiva, mas eu fico, assim, muito chateada quando as pessoas, elas menosprezam a literatura brasileira porque o português é difícil. Então, vamos ler. E desculpa, Adri, eu amo Harry Potter, mas vamos ler Harry Potter. Vamos ler Harry Potter, É maravilhoso. gente. E eu gosto, É uma entendeu? delícia, Vamos ler. Harry Potter. Nossa, é maravilhoso. As Vamos ler palavras O que Senhor você não dos Anéis. conhece são só as palavras que ela inventou, né? Porque o resto é tudo palavra do vocabulário corrente, né? Tranquilo. Sim. Mas assim, eu fico muito... dá vontade de dar na cara da pessoa quando a pessoa fala assim, ah não, mas Jane Austen é muito difícil. E eu entendo que você pode não gostar do que ela escreveu. Jane mas Austen não é difícil não, gente, pelo Então, amor. mas usar isso como desculpa, como um artifício pra... Ah, eu não gosto de literatura, entendeu? Brasileira. Sabe, eu não tive bons exemplos no meu ensino médio, mas eu aprendi a gostar desses livros porque a importância que eles têm, como a própria Safira falou, histórica. Clarice Lispector, vocês já pararam pra assistir uma entrevista com ela? A mulher, ela falava de um jeito muito singular, né? Ela tinha ali um problema na fala, e o fato de ter um sotaque assim nordestino bem acentuado, e a cabeça dela, que ela era sempre muito evasiva nas entrevistas dela, que fantástico! E quando você lê aquela mulher e você vê o que ela fez com a Macabea, e ai, gente, como não gostar de uma tia dessa, sabe? É impossível não me apaixonar, não se apaixonar, entendeu? Que a mulher, assim, era fantástica, entendeu? Eu fico muito triste quando eu ouço complicado, isso. porque assim, por exemplo, pra mim o que foi, assim, difícil é porque quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu queria ler história, eu queria ter emoção, sabe? De começo, meio e fim. Por isso que eu fiquei muito triste de não ter conhecido a Agatha Christie na época que eu tinha 13 anos. Eu acho que eu ia ser a doida da Agatha Christie, que eu ia consumir pra caramba. Então, por exemplo, eu lembro que eu li Um Cadáver Ouve o Rádio, que foi da coleção Vagalume, e eu fiquei maluca, porque eu precisava saber por que o rádio tava ligado, quem que matou o cara, sabe? Essa intriga toda, né? E aí eu fui ler Os Pequenos Jangadeiros, A Ira Perdida. Você leu Os Pequenos Jangadeiros? Sim. Os Calaveros do Diabo, sabe? Um monte de livros do... Eu lembro do Um Leão em Família. Você leu Um Leão em Família? Não, esse não. É da coleção Vagalume Nunca também. nem ouvi falar. Desse Leão em Família eu também dos não. populares, assim. Mas tava lá na lista. Aqui, a gente comprava o livro da coleção Vagalume. Aí atrás, né? Tinha todas as capinhas dos outros livros, assim. A gente ia fazendo tipo um álbum de figurinhas, assim, no que... O que a gente isso era lendo. Muito legal. Mas era uma literatura infanto-juvenil que geralmente que é escrita pra ser mais empolgante mesmo, né? Então, não dá pra mas comparar. É porque tem uma história, tem tipo, o Escaravelho do Diabo dava medo, sabe? Você ficava, nossa, o que vai acontecer? A Ilha Perdida, os 3 meninos, sabe? E você, sabe, tem um começo, meio fim, um plot twist, tem tudo isso. A gente pode comparar com os filmes hoje, né? Os filmes mais mastigadinhos, que entregam aquilo que você quer ver, depois você vai assistir... Qual que é aquele do Oscar que a gente assistiu lá, do cowboy lá? Como é que chama? Ataque dos Cães? Isso, Ataque dos Cães. Ataque dos Cães. Só que assim, é um filme que quem quer ver uma aventura estilo Transformers, por exemplo, não vai gostar. Fofo, não, você tá sendo injusto. Não, gente. Você comparar a coleção Vagalume com Transformers. Ué, mas Transformers é ação, aventura, começo, não, meio, fim, assim, catarse, tudo. Não, mas ó, o Ataque dos Cães... Ataque dos Cães o Ataque dos Cães é o cotidiano, é ali o dia a dia. É tipo Boyhood, sabe? Exato. Mas pra mim... Só que a gente gosta. Mas pra mim, por exemplo, é um novelão.
novelão grande que eu queria saber do resto da história deles. Sabe, assim, eu falo, meu Deus, do Borro, eu não vou ver mais, sabe? O Ataque dos Cães também, Ataque queria dos saber Cães, onde que ia parar aquilo, mas sabe? é uma história, mas não parou em lugar nenhum, você sabe, né? O negócio, assim, acabou o filme porque, tipo, acabou o tempo do filme, ele contou... acabou o tempo do filme. Eu amo esse tipo de filme, eu amo. Eu gostei também. Só que assim, é tipo, a gente tem uma história pra contar aqui, vamos contar até aqui só, que já tá bom, sabe? Não precisa saber o que aconteceu com ele, que morreu, se teve filho, nada. Acabou porque é esse trecho que você quer que conte. E tem muita história dessa linha mais artística da literatura, que é isso, você acompanha a vida de uma pessoa naquela fração lá, você pega uns ensinamentos. Por exemplo, os livros que eu gostei de ler na época, que tiveram essa empolgação, que tiveram essas histórias, que foi quase até meio que novela, sabe? Que foi a Moreninha, que foi muito assim, a Moreninha, que é uma menina inocente e tal, que morava numa cidade muito pequenininha, aí chegaram os estudantes lá, o bonitão de medicina, e aí você fica, ai meu Deus, eles vão se namorar, ai meu Deus, eles vão gostar, e aí o cara dá uma humilhada nela, aí você fica, agora ela vai dar por cima, sabe, assim, vai empolgando e tal. Daí de repente cai no seu colo assim, pra você ler Macunaíma, daí você fica, sabe, eu não sei, Safira. Qual que é o seu problema com Macunaíma, Adri? Além de ter nascido daquela maneira? E foi o Otelo, né, que fez o papel, o grande Otelo. O Clube Ictus fez, né, o Macunaíma, não fez a leitura? Sim, a gente fez diário o diário de leitura, foi muito legal. Eu participei com eles do... Aí, ó. E você falando mal do Macunaíma desde o começo aqui, Adri. Agora, Macunaíma, Adri, você precisa entender que ele não é uma história linear, ele é uma rapsódia, e você precisa de muita criatividade pra ler. Então, é tipo ler Alice, cara. Ler Alice, você precisa estar muito criativo pra acompanhar as nuances da Alice, de cresce, fica pequena, e chora e nada, e conversa com a carta, e zomba da rainha. Então, eu acho que falta essa preparação, assim, pra saber o que você vai encontrar. Porque se você for pro Macunaíma com a cabeça, eu tô esperando uma coleção Vagalume, você vai ler igual você indo pra A Sombra do Vento esperando o Harry Potter. Não vai encontrar. Para de falar do meu Harry Potter. Ele tá tão perdido com o Harry Potter. Não fui eu que falei do Harry Potter aqui primeiro. Mas Safira, é isso. você leu Harry Potter, Safira? Você tá num ritmo... Li tudo. Não, eu não tô desvalorizando Harry Potter. O que você não pode é ir com a cabeça de Harry Potter pra ler A Sombra do Vento. Você não pode ir com a cabeça do Cadáver Ouve Rádio pra ler Macunaíma. Você tem que ter uma preparação. Acho que falta, assim, alguém que chegue pro adolescente e explique, ó, o que você vai ler agora é uma coisa diferente. Por exemplo, o que aconteceu, fazendo o paralelo do Star Wars aqui, a gente assistiu Rogue One com a nossa visita aqui na semana passada. Aí eu falei, ó, esse filme, ele se conecta exatamente no início do episódio 4 de Star Wars. E o episódio 4 foi o primeiro de todos criado pelo George Lucas. Só que assim, o Rogue One, ele foi feito em 2016. O cinema é outra coisa. O episódio 4 foi feito em 1977. E o Star Wars criou um novo cinema, uma coisa que não existia antes. Só que ele ainda está situado em 1977, com a tecnologia de 77. Então, se você for pro episódio 4 com a cabeça da aventura de Rogue One, você vai se frustrar, porque você vai ver, nossa, o que é isso? Esse filme lento aí, né? Pra época tinha gente que saía do cinema com náuseas, né? Mas agora você assiste e fala, nossa, esse é um filme lento. Então, no que você faz essa preparação, aí você entende, vou assistir um filme com a tecnologia daquela época, com a cabeça daquela época, com o disruptivo da época. Aí é diferente. Então você prepara o adolescente pra ler o livro. Mas, por exemplo, tem gente que fala pra mim, não gosto de Star Wars porque tem muito bonequinho. Já me falaram isso. Aí eu explico, porque, gente, a Guerra nas Estrelas envolve planetas, então eles fizeram personagens diferentes de seres humanos, porque nos outros planetas, sim, são raças alienígenas. Então, e foi, tipo, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Sim. Então, assim, não é nem perto da gente. É isso que eu tô falando. Essa preparação é muito importante. Vamos falar de Star Wars, então. Vai ter muita gente que vai pra Star Wars com essa cabeça. Tô esperando o filme de hoje, não é? É muita gente que vai pra Macunaíma, Machado de Assis, o Cortiço, o que é que seja, com a cabeça terminado, usando de novo o exemplo de um Harry Potter, que é um ritmo feito pra geração de hoje, ou talvez a geração que já passou até, mas é outra coisa. A gente precisa entender isso e a gente precisa preparar nossos adolescentes pra lerem com essa cabeça, né? Sim, eu acredito que a proposta da literatura em sala de aula é porque se fosse pro cara ler só o livro e tacar pau no gato, ele podia fazer isso em casa, né? Não precisava ter a ideia da literatura. Mas a proposta da literatura é você contextualizar a ideia do período literário ali que ele tá vivendo, né? Então, o período literário, ele não nasceu sozinho. Segunda-feira, às 10 da manhã, acordou romantismo. Na quarta-feira, às 11 da manhã, acordou realismo. Não foi isso. Existe um processo histórico, existe um processo de cultura de mente de pessoas, como que elas vão funcionando. E quando um tá acabando
quando o outro começa a ascender. Então, ao mesmo tempo que Machado de Assis está produzindo, a Luiz de Azevedo ainda produzia como romantismo. Então, eles juntos abrem a Academia Brasileira de Letras. Então, não é assim, um período isolado, morre a Luiz de Azevedo, nasce Machado de Assis. Não, existe toda uma história, um dinamismo, uma vida nisso tudo. Então, a ideia da escola é, você precisa contextualizar o seu aluno. E uma coisa que, se você é professor e está ouvindo esse podcast, você precisa lembrar que a cabeça do seu adolescente hoje, ela tá repleta de informação, ela tá recebendo muito estímulo, ela não consegue mais parar. A gente tem menos de 50% da nossa sociedade hoje é leitora. E se a gente vai pro público adolescente, é menos de 30%. Uau, que é leitor. uau. Então a gente tem 70% de adolescentes mais, né, que não leem. Eu tenho alunos que falam, professora, a única coisa que eu li na minha vida foi Diário de um Banana. Tu nunca leu nada depois da infância, porque o celular, as redes sociais, os vídeos de 3 minutos, esses dias eu vi no Netflix, tem agora pra você assistir o vídeo em velocidade 1.5. Tem, já tem algum tempo. Série, entendeu? A gente tá numa geração que tá na velocidade 2.0 e a gente precisa entender como isso tá funcionando e ajudá-los a sair disso. Então não dá pra você fazer um aluno que assiste filme no Netflix no 1.5, ouve áudio no WhatsApp 2.0, porque eu não consigo, eu sou uma idosa, se eu botar no 1.5 eu tô já me embanando. Então, e eles fazem tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, enquanto ele tá assistindo o filme no 1.5, ele tá ouvindo áudio no 2.0 aqui. Então, a mente dessa galera tá efervescendo. Infelizmente, nós não estamos expandindo mais o cérebro. A gente tá fazendo tudo para que ele diminua. Então, a evolução do ser humano tá começando a regredir. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, não dá para você pegar, por exemplo, Quincas Borba, que para mim é um dos livros mais bem feitos pelo Machado de Assis, enfiar num menino e querer que ele leia e que ele entenda sem você trabalhar isso junto com ele. Não adianta. A gente vai ler agora A Hora da Estrela, vou ler com o 3º ano, e a gente tem trabalhado os personagens de formas isoladas. Quem era a Macabeia? De onde ela veio? Quem são as Macabeias que a gente tem hoje? É um livrinho fininho, muito legal, muito bem escrito, só que Clarice Lispector já gera um bloqueio com a galera. Então, Clarice Lispector escreve Macabeia. Quem são as Macabeias hoje? Então a gente vai procurar, por exemplo, no Fantástico. Fantástico já falou sobre várias pessoas que são personagens muito parecidas com Macabeia. Você precisa trabalhar com ele não só a proposta cultural ao que o livro foi produzido. Você precisa trabalhar a proposta de quem era a autora, por que ela escreveu o que ela quis escrever, por que a Macabeia é a Macabeia, por que o Quincas Borba era o Quincas Borba, e como isso se conecta com hoje. Então, por exemplo, eu tenho um poeta dos escravos, da 3ª geração do romantismo, que ele vai escrever lá sobre o problema da escravidão, ele escreve sobre o navio negreiro. E, cara, a gente vive em 2022 muitos problemas com questões raciais, porque ele é um cara que ele é filho de escravos livres, ele é preto e ele vê que a galera preta tá apanhando, tá sendo escravizada, e ele começa a dar voz pra esse problema na literatura dele. E ele era muito eloquente. Então, qualquer pessoa que o ouvia em sarau, em praça, ouvia e falava, cara, o que esse cara tá falando aí faz muito sentido, tem razão. E hoje a gente tá em 2022, a gente ainda tem muito problema direcionado a racismo. Vocês precisaram fazer um podcast recentemente, ainda precisamos falar de racismo, parte 2. E provavelmente vão vir de Vamos fazer a parte 3. Porque ainda precisa que pessoas se levantem pra falar isso. Precisam de poetas dos escravos em 2022. Então, quando eu falo isso pros meus alunos e ponho, por exemplo, aquela série documental, que na verdade ela é ficcional, mas baseado numa história que foi muito assustadora, que é Olhos que Condenam, dos 5 do Central Park, que foram 5 meninos que foram acusados sem provas nenhuma de um estupro. E aí eu conecto o Navio Negreiro com essa série, que é o que essa galera consome. Eles falam, caramba, eles começam a pensar, pô, ainda bem que esse cara fez isso nessa época. O que mais que ele escreveu? Ainda bem que ele se posicionou nesse período desse jeito. Porque assim, quando Castro Alves começa a pisar no acelerador desse tipo de literatura, todo mundo que tá em volta dele se contagia com o que esse cara tá falando e começa a incomodar as pessoas. Então, qual é o final dessa história? A princesa Isabel assinando ali, contrariada, a gente sabe, mas ela assina ali a carta de euforia. Mas isso começa numa movimentação
movimentação literária, numa movimentação artística. Então, quando eu pontuo isso para os meus alunos, e aí eu trabalho a empatia deles, aí eles começam a falar, nossa, faz sentido. Então, professor, não dá para você trabalhar mais nenhuma disciplina isolada. Você precisa trazer a questão de uma civilização, que nós estamos em sociedade, que a gente precisa exercer empatia. E aí, isso daí, você começa a gerar um interesse. Poxa, eu tenho autores que foram empáticos na época deles, eles sofriam esse tipo de problema, e não acaba ali na terceira geração do modernismo, com a Raquel de Queiroz falando do problema da seca no Nordeste, com os 15, de criança que morre de sede, de criança que morre de fome. Isso não acabou lá, existe hoje. Então, se eu pesquiso, se eu jogo na internet, aí a galera fala, poxa, ainda bem que a Raquel de Queiroz se manifestou lá atrás. Ainda bem que o Vidas Secas foi escrito. Sim. Porque é a peregrinação de uma galera ali que tá passando fome. Tá passando fome. Que sonha em dormir numa cama, num colchão. Olha que loucura. Essa era o sonho da Sim, a Vitória do Vidas Secas. Ela queria dormir numa cama. E a gente vive isso hoje. Não precisa nem pro Nordeste. A gente pode viver aqui em São Paulo, Mogi das Cruzes. Então, quando a gente trabalha a literatura de uma forma correta, a gente vai trabalhar empatia, a gente vai trabalhar política, a gente vai trabalhar senso crítico. Porque o que a gente tem de literatura que mete pau em governo corrupto, e a gente ainda vive isso, a galera começa a se mobilizar. Esses dias, eu trabalhando com o ensino médio, eles viraram e falaram, professora, ensina pra gente como é que funciona a política, como é que funciona os 3 poderes, a gente só ouve falar. Então, aí eu falei, cara, dá pra trabalhar isso em literatura, dá pra trabalhar isso com língua portuguesa, porque eles começaram a perceber que eles podem movimentar todo o nosso cenário hoje através da arte, através do voto, através da fala, através das redes sociais, porque a rede social hoje é a forma que eles se manifestam, né? Antigamente era no livro, era na poesia, era nos sarais. Então a gente precisa apresentar para eles de uma forma que gere a simpatia, que gere civilidade, que gere um movimento humano, não passar no vestibular. E vamos combinar, eu falo para os meus alunos, se eles fizerem um aplicativo genial como a Uber, eles não vão precisar de vestibular. Se eles aprenderem a fazer as dancinhas e alcançarem um monte de seguidores, eles não precisam prestar vestibular. Se eles forem pro Big Brother e virar a próxima Juliette, eles não precisam de vestibular. Então, a gente caminhar hoje, 2022, com um monte de alternativa que faz a galera ganhar dinheiro, muito mais que a gente que fez vestibular, e a gente fazer eles engolirem uma metodologia só pra passar vestibular, eles vão odiar pro resto da vida deles literatura, Machado de Assis. Sim. Sejam os caras mais geniais e engajados literariamente, artisticamente falando, a gente precisa desconstruir que não é só pra isso. A gente se move a partir da arte, a gente se move a partir da cultura, a gente se move a partir da literatura. A gente só não tá sabendo encaixar isso, né? Então é por isso que geram esses traumas, a literatura gringa é melhor que a brasileira. Não, não é, cara. Você adiciona, você lê o Machado de Assis, eu lembro até do Paulinho falando, né? Cara, aumentei meu vocabulário. Isso é importantíssimo, né? Sim. A gente aumentar vocabulário, a gente entender contexto de Brasil. Lendo o Machado de Assis, eu descobri que tem um monte de palavra em espanhol que faz parte do português arcaico. Isso foi bem interessante. Olha que da hora. Foi legal. Mas eu acho, assim, que eu não quero culpar o sistema aqui, porque aí já é outra discussão, mas eu acho que essa questão de você ter uma falta de professores empenhados em ter esse trabalho, porque é trabalhoso, né? Não é uma coisa assim que a Safira não acordou falando assim, não, hoje eu vou pegar o Emicida e vou pegar aqui Machado de Assis, qualquer outro escritor, vou fazer de última hora, né, Safira? De última hora. Abriu o Spotify aqui, quem parou. Quando eu tô no ônibus, né, eu vi um homicídio aqui, acho que eu vou apresentar pros meus alunos, assim, do nada, né? E é assim, eu vou trazer bem num contexto, eu estudei escola pública, uma escola de periferia, as salas de aula tinham 40, 45, 50 alunos. Uau! Eu também passei por isso. Muitas meninas engravidaram na adolescência, muitos meninos, infelizmente, estavam envolvidos no mundo das drogas. São vários cenários, né? A gente pode sentar aqui, como eu falei, conversar sobre o sistema e é outro podcast. Mas como é que você vai pegar e sem paixão, sem... Eu fico assistindo aqueles filmes Escritores da Liberdade e tem tantos outros aí que o professor, ele mudou a vida dos alunos. Sim. Sociedade dos Poetas Mortos. Então, gente, como eu queria ter passado por Escola isso, do Rock. Pois é, né? Mudança de hábito, começa, né? Como foi triste eu não ter tido isso na escola, com essa paixão, entendeu? Eu tive excelentes professores, eu sei que muitos ali tinham uma super vontade de querer fazer e acontecer, mas da vontade até a execução, né, é assim um caminho muito longo, e vários fatores
fatores, né, fazem a pessoa desanimar e tal. Eu falo, se eu tivesse uma Safira como professora, putz, eu teria prestado vestibular muito mais animada. Mas, ó, da minha turma de 40, 45, 50 alunos, 3, 4 prestaram vestibular. Entendeu? Então, essa questão de, eu vou ler isso aqui pro vestibular, e quem nem vai prestar, né? E quem não tá nem aí? Quem depois daqui da sala de aula vai ter que sair pra ir trabalhar ou cuidar do filho que tá em casa? Então, assim, a literatura, ela é maravilhosa, mas infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a ela, né? Mas é porque tem essa mudança, né? Que a Safira falou, que a gente tem que entender que a literatura faz parte da nossa vida, porque faz parte da nossa realidade, porque tá conectada com a história. E a gente é feito de história. E às vezes a história se repete, ou a história explica o que a gente vive hoje. Então é essa mudança de mente que a gente tem que ter, né? E é interessante porque, assim, a gente, igual, por exemplo, o pessoal fica, ai, que bonitinho, seus filhos leem. Muita gente fala pra gente, nossa, eu acho que a quantidade de livros que seus filhos leram foi muito mais do que eu li em toda a minha vida, sabe? E fala que acha que é bonitinho e tal. Só que pra gente é sempre um trabalho de contextualização. A gente tenta fazer, assim, não tão brilhante igual a Safira faz com os alunos dela, mas a gente tenta contextualizar as histórias pra eles e trazer contato de livros e livros em português também, que a gente acha que é importante eles lerem. Eles já estão lendo livros em espanhol e já continuando lendo livro em português. E quando eles veem que a história tá contando algo que tem a ver com a literatura que eles leram, eles ficam malucos. O André leu As Aventuras de Tom Sawyer, que é do Mark Twain, e aí a gente vendo um filme, alguma coisa assim, alguém citou Tom Sawyer, ele, ai, nossa, que da hora, esse livro eu li. A gente viu, acho que mais de um filme, assim, mais de um filme, tipo, citando de Tom repente Sawyer. a gente consegue, igual quando você compra um tênis, aí você vê que todo mundo tem o seu mesmo tênis, né? Quando você lê um livro, aí você começa a reconhecer ele nas outras obras também, né? Fala, nossa, caramba, nossa, tava aí e tal. E aí ele falou, nossa, mamãe, que legal. Então é gostoso, né? Quando você reconhece, né, a história e você reconhece a literatura em outros ambientes que não a literatura somente, sabe? E é por isso que eu falei pra Safira, né, Saf, a gente tem que gravar esse programa, porque eu mesma tenho dificuldade com a literatura brasileira por conta de tudo isso que a gente falou durante o programa. Aí a Safira falou pra mim, a literatura brasileira foi muito injustiçada. A gente tem que trazer justiça pra literatura brasileira. Eu falei, então é isso. E quando a gente fala literatura brasileira, a gente sempre vai falar dos livros muito antigos aí, clássicos e tal, mas tem muita coisa boa sendo escrita ainda, né? Tem muita coisa boa surgindo aí pra gente descobrir. Então a gente não pode, às vezes, também, claro, tem que valorizar o que tá lá atrás, mas continuar escavando, continuar descobrindo e ver quem tá falando sobre o momento que a gente tá vivendo também. Isso também pode ser interessante, né? É algo que a gente não pode descartar. Safira, você continua escavando? Tem autores legais surgindo aí que você poderia recomendar pra gente? Sim, não, eu queria só dizer o seguinte, Paulinho, que a gente geralmente para ali no Guimarães Rosa, né? No Guimarães Rosa. É o mais recente dessa história? É, dos clássicos, o Guimarães Rosa, ele tá na última escola literária, que é ali encaixadinha, que é a terceira geração do modernismo, que é a geração de 45. Depois a gente vai ter tudo considerado pós-modernismo. Então, a gente vai ter pessoas brilhantes que vêm depois, como o Ariano Suassuna, tem um autor que ele é conhecido como literatura marginal, que é o Sérgio Vaz. Esses caras vão vindo aí Jorge depois. Amado também? Jorge Amado, ele é a segunda geração do modernismo. Ele é mais antigo, Isso, ele é ali da década de 30, ele vai ser o neorrealismo, porque a literatura dele tem muito do romantismo pela estrutura, mas é muito realista pelos engajamentos que ele propõe ali, né? Principalmente ali na Bahia. Mas a gente vai ter ali depois a Ariano Suassuna, e aí vai vindo. E aí hoje a gente tem autores que produzem 2021, 2022. Tem o Gabriel Caetano, que inclusive a galera adolescente costuma gostar, porque ele vai trabalhar muito fantasia urbana. Então, que legal! Essas coisas aí que a gente vê muito... Marvel, Avengers, DC... Isso, essa galera, o Gabriel Caetano, ele é curitibano, e ele tem um livro que chama Os Indomáveis. E ele é de uma história urbana que tem
essa questão de super-herói brasileiro. Cara, é genial. Genial mesmo. Que legal. E tem também uma autora que ela é conhecida como Cyberpunk na Amazon, né? Inclusive, ela fala muito de ficção distópica. E ela é do Ceará. É a Ana Andrade. É muito legal, muito legal. Ela, inclusive, ganhou a oportunidade de produzir um spin-off chamado Estava com Saudade. É muito legal. E tem o Paixão Sob as Estrelas, que são livros dela. O spin-off dela é do livro Elegidos, né? Que é um livro mais antigo dela. E ela fez esse spin-off que bombou, Estava com Saudade. Então ela é cyberpunk, que vai trabalhar ali de distopia ficcional. E o Caetano, que vai falar sobre a Marvel Brasil, né? Então a gente tem muita gente produzindo coisas legais ainda. Não literatura ficcional, mas que vai falar um pouco sobre relacionamento, maternidade, vida. E é uma escritora que tem um potencial gigantesco. É a Fer Vitzvix também. Ela e o esposo estão escrevendo literatura hoje. O Rafa tá escrevendo também? Nossa, eu não sabia. Eles lançaram um livro juntos, né? Agora, Casal Imperfeito, sim. A Fer gravou com a gente já lá no Vocari sobre comunicação. 5 dela não tinha nem 2 mil seguidores ainda. 2 mil não tinha nem 10 mil. Ela bem começando assim no Instagram, porque ela fazia alguns vídeos pro YouTube antes, tava migrando pro Instagram. Hoje ela já tem 700 mil, acho que tá perto de 1 milhão de seguidores do Instagram já. Nessa época, acho que a Fer não tinha nem a pretensão de ser uma escritora, né? A maternidade que foi levando ela pra isso. Sim. Mas é uma escritora Fernanda Vitvitsky, pra registrar aqui o nome dela. Sabe um autor que, assim, eu li o livro dele, foi tão gostoso, eu acho que ele veio numa época tão boa, assim, pra mim, da pandemia, quando a gente não tava com cabeça muito falar. Pra ler. A gente já citou ele aqui. Já? E ele é o peixe grande do mês. É o Emílio Garófalo, Emílio. Ele fez uma série de livros curtinhos, pequenininhos. E, gente, eu li o livro dele, acho que em 2 dias, assim, que foi uma historinha de amor, que aconteceu no aeroporto, aí como eles se conhecem, aí tem todo o lance do perfume, aí ele cita a música. Gente, é muito gostoso, assim. Emílio Garófalo Neto. E são livros que dá pra indicar pra adolescentes de 12, 13 anos. Não, nessa onda a gente tem a Francine Walsh, que acabou de lançar um livro pela The Pilgrim, que é sobre ficção. E tem uma galera aí surgindo. E o Guilherme Amarino também, amigo nosso aqui, que tá parceiro do Ictus, também escreveu um livro chamado Lanterna de Mar, que tem no Kindle Unlimited. E no Unlimited tá de graça. É um conto, né? Que ele lançou como e-book. Gente, ele escreveu tantas histórias já. Ele escreveu histórias pra criança. Tem uma história que é tão triste. Vai. Ele mandou pra gente o PDF, o mundo ainda vai conhecer Guilherme Amarino e sua obra literária. Além do Projeto Solo, né? Que também é uma obra literária que eles produzem lá. Os Guilhermes são uma bênção pra nossa geração. Mas eu acredito nisso, gente. Se a gente entende que a literatura, ela deixa de ser só uma disciplina em sala de aula pra ser mais uma coisa da questão da nossa cultura, de quem nós somos, que pode gerar pra gente ali uma forma de pensar além, fora da caixinha. E dentro do Brasil, a gente quase não vai ter agora, com esses novos autores contemporâneos aí, com o Gabriel Caetano e tal, a gente começa a ter essas aventuras na literatura, né? Mas a gente sempre teve muito essa coisa ou de entretenimento mais novela das 6, né? Tipo, Vale a Pena Ver de Novo, que é a Moreninha se encaixa nisso. Sim, verdade. Ou a gente vai ter ali uma proposta um pouco de te fazer pensar, de te fazer refletir, como os Capitães da Areia. Dri, Capitães da Areia é um tipo de literatura que não é uma aventura Transformers, mas é uma literatura que te faz ficar ali, porque são meninos que estão abandonados, mais de 100 meninos que vivem debaixo de um trapiche, e eles precisam sobreviver. Isso em Salvador. Então, as sobrevivências deles se dá em roubos, em assaltos, e é uma situação assim que você se vê torcendo pelos bandidos. Uau. Quando você termina de ler esse livro, porque o Jorge Amado, ele dá umas pancadas ali geniais durante o enredo, e aí você se vê, cara, o quanto eu tenho colaborado para que isso aconteça com os menores hoje em dia. Então, eles são atemporais nas suas críticas, né? Mas eu acredito que a gente aprende muito com a poesia romântica do Vinícius de Moraes, que ele é um cara genial na poesia. E tem muita gente fazendo poesia. Nossa, não falamos dos poetas, né? Os Gonçalves Dias da vida também. Sim, a gente tem poesias que são muito bonitas, são muito delicadas, servem para muitas horas da vida, poesias que te fazem ali refletir nos problemas que nós temos pessoais, te fazem pensar. Carlos Drummond de Andrade, quando entra na fase metafísica
intrínseca dele te faz pensar por que a gente tá aqui. E ele influenciou um autor contemporâneo, que é um filósofo também, que é o Cortella, né? Cortella tem aquele livro, Por que fazemos o que fazemos? Quem faz esse primeiro questionamento em formato de poesia lá atrás é o Carlos Drummond de Andrade. Depois vem o Cortella, traz toda a sua filosofia, toda a sua retórica excelente e pontua isso novamente. Então se a gente for ver as reflexões que são trazidas lá, infelizmente, as dores que são pontuadas nessas obras não mudaram, né? A gente ainda tem essas mesmas dores e problemáticas. E isso nos abre um olhar para o Brasil que torna um país mais apaixonante quando a gente encontra gente de garra e de luta, que, dá pra fazer melhor se a gente entrar nessa mesma vibe, né? Então, abraçar a literatura brasileira é abraçar a nossa cultura e a nossa história, e vou usar um termo aí que pode não ser tão comum, ou geralmente esse termo é ligado à religião, né? Mas a nossa ancestralidade cultural. Então, isso nos conecta a quem veio antes de nós e nos torna quem nós somos. Não, isso é muito legal. Você saber que existe uma história antes da gente. É uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Sim. A literatura brasileira, ela não é só uma disciplina de sala de aula. Ela é uma história que foi contada antes de nós e que pode ser contada a partir de nós e depois de nós, né? Eu acredito que muita gente que tem esse tabu com a literatura depois que descobre pode se tornar um grande escritor, uma grande escritora. Olha aí. Quando se encontra nisso, né? Quem sabe um dia a gente descubra, né, Dre? Não, pra nós nos tornarmos grandes escritores. Eu já escrevi várias historinhas pras crianças, olha só, na minha cabeça. Você não escreveu, você devia ter escrito. A gente já falou sobre isso aqui. Se você tivesse escrito muitas das histórias que você criou ao pé da cama pros meninos... História de terror. Seria bem interessante. Quem sabe? Quem sabe, né? Como é que é o nome daquele diretor do Sexto Sentido? O Shyamalan. Ele fez isso, ele contava histórias pros filhos e depois ele transformou em filme. Olha o Tolkien isso. também, gente. O Tolkien começou escrevendo história pros filhos. Vamos lá. Perdi já. Perdeu nada. É só parar pra escrever. Mas é isso aí, gente. Espero que esse episódio tenha servido pra despertar aí algumas paixões. Que vocês que estão ouvindo deem chance pra literatura brasileira, pra chegar nela com essa cabeça e também ajudar seus filhos, né, a olhar com outro olhar, né? Que existe aí disponível, né, essa riqueza cultural que a gente tem como brasileiros. Ai, gente, eu queria falar aqui que eu fiquei muito feliz que o Ictus tá mandando livros brasileiros também. Qual foi o último, Carol, aí de bate-pronto? Você lembra? O último livro brasileiro enviado nesse mês foi algum? O calhamaço do Machado de Assis ou não? Não, a gente mandou depois. Olha que legal, já que vocês falaram disso, esse mês no Clube Ictus, no mês de maio, a gente enviou um livro de cordel em um dos planos infantis, contando a história da Rainha Esther. Bem legal, né? Que legal. Então foi uma parceria nova com a editora Trinitas que a gente fechou e é fantástico. Eu fiquei tão apaixonada quando eu vi pelos stories. É uma pena a gente não receber mais. Você lembra qual plano que foi? Só pra criar o gostinho. Foi no Tartaruga. De que idade? Plano Tartaruga. Dos 7 aos 10 anos. 7 aos 10. Então, gente, Clube Ictus tá aí enviando livros preciosos todo mês pra vocês, de acordo com a faixa etária, de acordo com o seu gosto. Tem de tudo. Pra conhecer, entra em ictus.com.br. Pra quem não sabe como escreve, ICHTHUS.com.br, Ictus. E a gente... Não tem I depois do CH? Nossa, Adri. Ai, Mas é direto isso, não. Ué, gente, não é Ichitus, é Ictus. Então tá bom. ICHTHUS. E vocês continuam com os podcasts também aí. Nosso literário faz parte também da grade do Ictus Podcast. Tem o No Barquinho, tem a Conversa de Peixe Grande. Sim, estamos com algumas novidades. Eu não sei se eu estou liberada pra contar, então tá de férias. Ele só vai ficar sabendo quando voltar. Vai, solta. Eu vou contar aqui porque realmente já tá na hora da gente divulgar a curadoria do Plano Mar, que aí é o xodózinho de muitas pessoas, ela vai mudar. Mas, se você acha que o Guilherme Marino vai sair, tá muitíssimo enganado. A gente engordou aí o caldo e junto com o Gui, a gente tá trazendo o Contemporama pra ser o curador do Plano Mar. Que legal! Que massa! Então a gente tá muito empolgado. Os meninos, eles são fantásticos, né? Se você não acompanha o trabalho deles, tá na hora lá de conhecer. Contemporama é um podcast aí que fala sobre cultura pop. Que gravaram sobre Harry Potter.
Potter. E não me chamaram, eu fiquei Com o brava Pedro com o Gui. Pamplona, né? Com o Pedro Pamplona, fiquei brava com o Gui. Falei, pô, eu queria tanto ter participado, palhaçada. Tem uma mágoa aí pra Pois ser é. tratada. Mas a gente ainda vai gravar sobre Eita. Harry Potter aqui Vai ter e não vai chamar oportunidade, eles, Gui. só de raiva. Não, eu quero chamar o Gui, sim. Isso aí, e no mês agora de maio, que vamos ter 5 terças-feiras, a gente vai ter uma surpresinha na última terça-feira, um programa novo, que se der certo, entra na nossa grade fixa, e Safira será muito bem utilizada se der certo, porque eu vou abusar dela e do seu conhecimento linguístico, literário e histórico. Olha Nossa. só, bora, Carol. A gente colocando a Safira nos rolês aí, ó, Safira. Safira. Safira já tá nos rolês do Icto faz tempo, a gente sabe, ela sabe, é só uma questão de tempo pra gente se organizar. Nossa, que legal, Carol. Que legal, Você acabou que de abrir meus olhos que a gente tem uma quinta terça-feira e por causa do calendário do Ictus, a gente tem que pensar num episódio extra pra esse mês. Vamos lá. Mas é isso, gente. Pra conhecer mais, ictus.com.br e segue a Safira não tá mais no Instagram, né, Safira? Eu ia falar, segue a Safira no Instagram? Voltou. Voltou? Tô sim, voltei. Eu passei já por processos de abandonar o Instagram, depois voltar, que eu não quero ser manipulada, né? Eu quero que ninguém mande em mim. Aí quando eu percebo que o Zuckerberg tá ali mandando em mim, eu saio. Mas é saf.alcântara. Safi, S-A-F-I, Alcântara. E a gente continua aí na deliciosa luta de ler o próximo livro do próximo literário, que é A Sombra do Vento, que você pode adquirir entrando pelo link de irmãos.com, né, que é irmãos.com/Amazon. Olha só, a gente Olha quase nunca isso, fala isso aqui, mas verdade, você comprando por lá traz uma comissãozinha Compra pra um gente. aspirador de pó pelo nosso link. É, isso aí. qualquer coisa lá, a gente ganha aí uma Compra livro graninha. brasileiro pelo link do Isso aí. irmãos.com. Ah, pra contextualizar o programa. É. Tá bom? Então a gente se encontra daqui 5 semanas, então, né? Se tem uma semana a mais. Oh, ganhamos uma semana, então, pra ler o livro. Aí, ó, que beleza. Para você, 9 semanas pra poder ler esse livro. Não tem desculpa, hein, André? Eu não quero ver semana que vem você não aparecendo. Mês que vem você não aparecendo aqui. Ah, não sei não, hein? Até mês que vem, então, gente. Literário. Seguimos firme aqui na nossa aventura leiturística todos os meses.